Instalar o Arch Linux no computador já foi o meu terror. Muitas vezes eu já pensei na possibilidade de utilizar esse sistema no meu computador, mas o fato de ter que realizar a instalação linha por linha, além de me dar um pouco de preguiça, confesso, acaba dando algum problema em alguma etapa da instalação e logo eu desistia e voltava para o meu Fedora queridinho. Mas desde 2021, o Arch Linux conta com uma ferramenta chamada Arch Install, que promete facilitar esse processo. Mas como eu já estava estabelecido no Fedora, eu nunca parei para dar uma chance de verdade para o Arch Linux. Eu resolvi finalmente tentar mais uma vez e eu vou instalar o Arch Linux aqui no meu notebook. E eu vou te mostrar o quão mais fácil realmente ficou instalar o sistema, mas também te mostrar os probleminhas e as dificuldades no processo. Mas fácil mesmo é aprender mais sobre IA com a ajuda do apoiador do vídeo de hoje, a NVIDIA. O NVIDIA GTC é um evento imperdível que vai te mostrar o que tem de mais novo nesse mercado de IA. O evento acontece entre os dias 17 e 21 de março e você pode se inscrever no link que está aqui na descrição. A primeira coisa que a gente precisa fazer é preparar o nosso pendrive para instalação. Aqui no meu caso, eu utilizei o Ventoy nesse pendrive e coloquei a ISO do Arch Linux aqui dentro. A gente tem um vídeo aqui no canal e o link está aqui na descrição mostrando como que se utiliza o Ventoy. Depois que a gente fizer isso, é só vir aqui, plugar o pendrive no nosso computador. Antes de fazer esse procedimento aqui, não se esqueça de fazer backup de todos os arquivos do seu computador, porque a gente vai formatar tudo e você vai perder tudo. E depois é só você vir aqui, ligar o seu computador e fazer o boot pelo pendrive. Agora que eu dei boot no pendrive, eu vejo aqui no Ventoy que eu só tenho a ISO do Arch Linux, aperto um Enter, eu dou um boot no modo normal, ele já vai abrir aqui o instalador do Arch Linux para mim. E agora a gente já está dentro do instalador do Arch Linux. Se você está utilizando um computador que já está conectado na internet com um cabo de rede, você não vai precisar fazer essa primeira etapa aqui que eu estou fazendo. Aqui no meu caso, eu estou utilizando um notebook e eu preciso me conectar numa rede sem fio para a gente poder ter acesso à internet e conseguir baixar os pacotes mais recentes do Arch Linux. Para isso, a gente vai precisar digitar uma série de comandos. Primeiro, a gente vai digitar iwctl e a gente vai entrar na interface de rede. Depois, a gente vai ter que digitar o comando station list e aqui ele vai mostrar quais são os dispositivos que estão nesse modo station. Aqui no meu caso tem só esse WLAN 0. Depois, eu vou digitar station WLAN 0 e get network. Aqui ele vai mostrar todas as redes Wi-Fi que tem aqui na minha região, vai mostrar qual é o nível de segurança de cada uma delas e qual é a força do sinal de cada uma delas. Aí depois você vai digitar station WLAN 0 connect e você vai colocar o nome da sua rede que você quer se conectar. Depois disso, ele vai pedir a sua senha, você vai digitar a senha da sua rede Wi-Fi e pronto, você já vai estar conectado no Wi-Fi. Agora a gente precisa sair dessa interface, é só você digitar em exit, vou dar um clear aqui para ficar mais fácil. Agora é só a gente digitar ping google.com, assim a gente consegue ver se a gente está tendo acesso à internet. Digitando aqui, a gente consegue ver que a gente está recebendo pacotes de google.com, então a nossa conexão Wi-Fi está funcionando normalmente. Agora eu vou dar Ctrl Shift C, assim ele vai parar de fazer esse processo de ping. Vou dar um clear de novo, e agora sim a gente pode de fato entrar no instalador do Arch Linux. Para isso, a gente vai digitar Arch Install. Agora é só a gente esperar um pouquinho, ele vai checar as versões, ele vai ver se tem alguma atualização. Aqui no nosso caso não teve nada, e ele já abriu o instalador aqui para mim. Como você pode ver, esse instalador ele não é tão amigável quanto o instalador de um Ubuntu, de um Fedora, qualquer outra distribuição assim, mas ainda assim ele já está muito mais fácil de você utilizar do que se você tivesse que digitar cada um dos comandos na mão. Aqui na primeira opção a gente pode selecionar o idioma do Arch Install. Esse aqui não é o idioma do seu sistema operacional, é o idioma do Arch Install. Se a gente apertar Enter, a gente vai cair nessa tela aqui, onde a gente consegue ver todos os idiomas que ele está traduzido aqui, e dentro desse parênteses tem a porcentagem da tradução. Então aqui em inglês ele está 100% traduzido, em português do Brasil ele está 88% traduzido. Inclusive, se você quiser ajudar com a tradução do Arch Install, você pode ajudar aqui, porque como a gente consegue ver, em português brasileiro ele não está totalmente traduzido ainda. Então por conta disso, eu vou manter em inglês, mas a gente vai caminhando aqui passo por passo para entender exatamente o que cada coisa faz. Apertando o Enter, aqui a gente tem essa opção de locales. Apertando Enter, a gente vai entrar nessa opção aqui. Aqui dentro, a gente tem mais 3 opções. A primeira opção
é para a gente definir o layout do nosso teclado. Então, se seu teclado tem padrão americano, padrão ABNT ou qualquer outro padrão. Aqui no meu caso, como ele está mostrando o padrão americano, mas esse notebook tem teclado ABNT, eu vou apertar um Enter e aqui a gente vai procurar nessa lista enorme onde está a opção aqui de ABNT. Aqui eu encontrei na lista é esse BR Latin 1 ABNT 2. Dando um Enter aqui, ele já selecionou esse layout de teclado. Depois aqui a gente pode escolher o idioma do nosso sistema, que é o Locale Language. A gente aperta aqui. Vamos procurar aqui PTBR. Mais uma vez, é uma lista gigante, cheia de opções. A gente vai descendo aqui, tem ordem alfabética, então dá uma facilitada. Aqui tem a PTBR. E depois tem aqui o encode, que a gente vai manter no padrão, que é o TF8. Clicando aqui em Back, a gente volta naquela outra lista. Depois, aqui a gente tem a opção dos mirrors, que são basicamente os servidores aonde a gente vai baixar os pacotes do Arch Linux. Clicando em Enter aqui, a gente pode selecionar a região desse mirror, ou a gente pode adicionar mirrors customizados. Que no nosso caso, a gente vai selecionar a região, e aqui mais uma vez tem uma lista enorme com várias opções. Eu, particularmente, gosto de selecionar a opção Brasil e a opção Mundo. Então, a gente pode vir aqui, procurar a opção Brasil, a gente seleciona essa caixinha com a barra de espaço para a gente poder marcar mais de uma opção. Aqui, obviamente, se você morar em outro país ou se você preferir um outro servidor por algum motivo, você pode marcar aqui a opção que você quiser. E aqui na última opção é a opção Worldwide, que é basicamente a opção de mundo, que são servidores a nível mundial. Marcando aqui com a barra de espaço, agora eu vou apertar um Enter e a gente consegue ver aqui que ele está mostrando os servidores do Brasil e os servidores do mundo. Agora é só a gente vir aqui em Back para voltar e agora a gente tem a configuração de disco. Apertando um Enter, a gente tem a opção aqui de particionamento, a gente aperta um Enter de novo e a gente tem 3 opções. A gente pode utilizar uma partição padrão aqui do sistema, a gente pode utilizar uma partição manual e uma configuração já pré-montada. Aqui eu vou utilizar essa primeira opção, onde ele já vai fazer uma partição padrão aqui para mim, então ele já vai escolher qual que é a melhor opção. Se você quiser, você pode vir aqui na partição manual e selecionar como você quiser. Se você tiver algum dual boot, seja com uma outra distro, seja com Windows, ou se você só quiser fazer uma configuração completamente diferente, você pode fazer por aqui. Eu vou nessa primeira opção, apertando o Enter, e aí aqui ele me mostra os 2 discos que tem no meu computador. Essa primeira opção aqui da Sony é o meu pendrive, então não vou selecionar essa opção, obviamente. E essa segunda opção aqui é o disco que está dentro do meu computador. É um disco de 238 GB, esse Western Digital PC aqui. Eu vou marcar essa opção, e aqui embaixo ele mostra quais são as partições que tem atualmente no meu computador. Mas eu vou apertar um Enter aqui, e aqui ele me pergunta se eu quero fazer essas partições em BTRFS, em ext4, em XFS ou em F2FS. Eu particularmente gosto de ext4, mas se você quiser fazer em BTRFS, você consegue selecionar por aqui. Eu vou apertar ext4. Ele pergunta aqui se eu quero uma partição separada para barra home. Então, se você quiser o barra e o barra home em partições separadas, seja porque você vai usar um dual boot com uma outra distro, ou simplesmente porque você prefere essa organização, você consegue marcar por aqui e ele já vai fazer isso para você automaticamente. Eu, particularmente, como eu vou deixar só uma distribuição aqui, eu não vou deixar ela separada, então vou selecionar aqui em No. E aqui ele me mostra como foi a partição que ele fez. Aqui para mim ele fez 1 GB na partição barra boot e todo o resto do meu SSD ele está na partição barra. Obviamente, se você selecionar BTRFS ou se você selecionar uma barra home separada, aqui esses valores vão ser diferentes. Depois, se você quiser utilizar LVM, você tem a opção aqui, ele está em beta, aqui no meu caso eu não vou utilizar, então eu vou simplesmente nem selecionar essa opção aqui. Depois, a gente vem em Back, e agora a gente tem a opção aqui de criptografia de disco. Se você quiser criptografar o seu disco, porque você leva esse computador várias vezes para fora de casa, por exemplo, é aqui onde você vai selecionar o tipo de criptografia, mas no meu caso, como esse computador só fica dentro de casa, eu também não vou fazer criptografia de disco, então aperto o ESC aqui para voltar, e eu simplesmente não vou criptografar esse disco. Mas se você quiser, aqui pelo Arch Install também dá para fazer isso. Mais uma vez, voltando aqui em Back, depois eu tenho essa opção aqui de Swap. Clicando aqui, ele pergunta, você gostaria de usar swap no ZRAM? Aqui no meu caso eu vou querer, então eu clico em Yes, e ele simplesmente fala aqui, ó, swap on ZRAM, enable. Se você não quiser utilizar através da ZRAM, é só você colocar como no. Depois, tem a opção aqui de bootloader, então você consegue inclusive escolher o tipo de bootloader. Por padrão, ele está no systemd boot, mas ele tem a opção também de você mudar para Grub, EFI Stub e Limine. Eu
Eu aqui vou deixar no padrão de System Debut, mas saiba que com Art Install você consegue escolher inclusive o tipo do bootloader do seu sistema. Depois, você tem essa opção aqui de imagens de kernel unificadas. Por padrão ele está desabilitado. Se você quiser ativar isso aqui, você pode vir aqui e selecionar. Eu não vou mexer nessa parte. Depois a gente vai aqui para a parte de hostname. Por padrão, o nome do hostname está como Arch Linux. Se você quiser mudar esse hostname, você consegue fazer aqui no processo de instalação e mudar por aqui. Depois, eu posso colocar uma senha de root. Aqui no meu caso, eu não vou colocar uma senha de root, porque eu quero que o meu usuário tenha poder de root. Então, eu vou simplesmente apertar um ESC aqui, vou vir aqui em User Account, e aqui sim, eu vou adicionar um usuário, apertar o Enter. Depois eu coloco aqui o nome de usuário, aperto o Enter de novo, eu vou digitar aqui a minha senha, ele vai pedir para eu confirmar essa senha, e agora ele pergunta aqui, ó, esse usuário deve ser um super usuário que terá permissão de sudo? No meu caso, eu prefiro utilizar assim, então eu vou apertar um Yes aqui. E pronto, eu já criei um usuário com poderes de sudo. Se você quiser ter vários usuários no seu computador, aqui você pode adicionar quantos usuários você quiser, quais deles têm poder de sudo, quais que não tem. Depois que você adicionar todos, vem aqui em confirmar e sair. Apertando um Enter, agora sim, o meu usuário tem poder de sudo e eu não precisei colocar uma senha de root. Depois, a gente tem essa opção aqui de perfil, depois a gente cai aqui nessa opção de tipo, e aqui a gente vai falar se esse sistema é um tipo de desktop, é uma instalação mínima, uma instalação para servidor ou uma instalação só com Shorg. Aqui no meu caso é desktop, então eu vou apertar Enter, e aqui eu vou selecionar qual a interface gráfica que eu quero instalar no meu Arch Linux. Aqui você consegue colocar o Awesome, BSPWM, Bud, Cinnamon, Cutefish, Deepin, Enlightenment, Gnome, Hyperland, KDE Plasma, LXQT, Mate, Qtile, Sway, XFCE e 3WM. Eu particularmente gosto do Gnome, então vou selecionar aqui a opção, mas você tem todas essas opções aqui que você consegue instalar de maneira super simples. Só apertar um Enter, depois você vai cair nessa tela aqui. Essa opção aqui de tipo, você vai voltar naquela opção para selecionar qual a interface gráfica que você quer. Então se você selecionou errado, você consegue voltar aqui. Depois aqui embaixo você consegue selecionar qual driver que você quer instalar. Aqui por padrão ele vai instalar todos os open source, mas você pode instalar só os da AMD Open Source, só os da Intel, só os da NVIDIA com Open Kernel Module, que é a versão mais recente. Depois, se você quiser instalar só o driver novo, você pode. Se você quiser instalar só o driver proprietário da NVIDIA, você também pode. E se você estiver instalando em uma máquina virtual, você pode selecionar só as opções de VMware e VirtualBox. Aqui no meu caso eu vou manter em All Open Source, mas eu poderia também colocar só o da Intel, porque aqui tem um processador da Intel e eu não tenho placa de vídeo dedicada nesse computador. Aqui você vai selecionar de acordo com o seu hardware por aí. Vou manter o All Open Source. E depois aqui tem essa opção de Greeter. Essa opção aqui basicamente é aquela tela de login que você vai acessar. Aqui por padrão está na opção GDM, que é o Greeter do Gnome, mas você tem algumas outras opções. Você tem a opção do LightDM, LightDM Slick, você tem a LY e a SDDM. Aqui no meu caso, como eu estou utilizando o Gnome, eu vou manter no GDM. E agora a gente pode vir aqui em Back mais uma vez. Depois, você tem a opção de áudio, você pode colocar nenhum servidor de áudio, você pode colocar Pipewire ou Pulse Audio. Eu prefiro utilizar Pipewire, então vou clicar aqui em Enter e pronto, já selecionou. Depois aqui tem a opção de kernel, você pode só deixar o kernel Linux padrão, você pode instalar o Linux Hardnet, você pode instalar só o kernel Linux LTS ou o kernel Linux Zen. Aqui eu vou deixar só no padrão, apertar um Enter e voltar aqui para a configuração de rede. Aqui você tem três opções. Você pode copiar a configuração de rede dessa ISO aqui para instalação, você pode fazer uma configuração manual, ou você pode utilizar o Network Manager, que é necessário para você configurar a internet de maneira gráfica no Gnome e no KDE. Como eu quero ter acesso às configurações de internet lá no meu Gnome no painel de configurações, eu vou selecionar essa terceira opção aqui. Depois, você tem essa opção aqui de pacotes adicionais, que aqui ele vai abrir essa caixinha. Então, se você quiser instalar qualquer pacote adicional, você consegue fazer isso direto aqui da instalação. No meu caso, eu não vou adicionar nada extra, eu prefiro fazer isso pela interface, mas você pode fazer por aqui, que assim que terminar a instalação, já vai estar todos os seus pacotes instaladinhos, bonitinhos. Então, você não vai precisar fazer nada depois da instalação. Depois, você tem a opção de repositórios opcionais, e aqui ele tem a opção de multilib e de testing. Eu gosto de marcar essa opção aqui de multilib, porque se você precisar de biblioteca de 32 bits, você vai precisar ativar esse repositório. Como eu gosto de usar o sistema para poder jogar os jogos do Steam, e geralmente eles pedem esses pacotes de 32 bits, eu já deixo aqui ativado.
Se você não vai utilizar nada de 32 bits, você não precisa ativar isso aqui. Depois, tem essa opção aqui de Time Zone, onde eu vou procurar aqui pela opção América São Paulo. Na verdade, é mais fácil aqui por baixo. Então, a gente consegue vir aqui, ver toda essa lista de todas as opções de Time Zone. Aqui tem várias opções de América. Mais uma vez, ele está em ordem alfabética, então facilita a gente. Aqui, América São Paulo. Obviamente, se você tiver em alguma outra região que tem um outro Time Zone, você seleciona por aqui. E por último, tem essa opção aqui de sincronia de tempo automática. Por padrão aqui, ele está ativado, vou manter ativado. Aqui você pode salvar essa configuração, então se você vai instalar o Arch Linux, por exemplo, em algum laboratório da sua faculdade, alguma coisa assim, ou em mais de um computador na sua casa, você pode salvar essa configuração e depois você instalar em todos os computadores de maneira muito mais rápida, sem você precisar vir aqui em cada opção, cada vez que você for instalar. Aqui no meu caso eu só vou instalar nesse computador, então eu não vou salvar nada, e vir aqui e clicar em Install. Aí ele fala que essa configuração específica vai ser aplicada. Você gostaria de continuar? E que ele está mostrando todas as opções que a gente acabou de selecionar lá naquela lista. Eu vou clicar aqui em Yes, e agora ele já vai fazer a instalação aqui para mim. Agora é só aguardar. Depois que ele realizar a instalação aqui, que vai demorar mais ou menos dependendo da quantidade de pacotes que você pediu para ele instalar e também da velocidade da sua internet, ele vai perguntar aqui se você quer entrar na sua instalação que você acabou de fazer para realizar algumas configurações de pós-instalação. Aqui no meu caso, eu não vou selecionar essa opção, porque eu vou simplesmente reiniciar o computador e já entrar de fato no sistema. Mas se você quiser fazer alguma configuração via terminal antes de reiniciar, você consegue fazer por aqui. No meu caso, eu vou clicar em No. Ele vai voltar aqui para o instalador, eu consigo dar aqui um sudo reboot, ele vai reiniciar o meu sistema. Agora que o meu sistema está reiniciando, eu já posso tirar o meu pendrive aqui, e aqui ele vai aparecer a opção de Arch Linux para eu botar. Se eu não clicar em nada, ele já vai abrir normalmente, mas aqui como eu cliquei, ele travou nessa tela, eu aperto um Enter, e pronto, eu já estou aqui na minha instalação do Arch Linux. Eu vou digitar minha senha aqui, e eu posso já sair utilizando no meu sistema tranquilamente. Aqui eu posso fazer o tour do GNOME. Aqui, se você já instalou alguma distribuição com GNOME, você já viu essa tela aqui, é exatamente a mesma. Eu posso fechar aqui, eu posso vir, acessar o meu sistema, acessar as minhas aplicações. Aqui vamos dar uma olhadinha na área de configurações, porque tem aquela opção aqui de rede. Como a gente selecionou aquele Network Manager, eu consigo fazer todas as configurações por aqui, configuração de Wi-Fi, de rede, e agora eu já posso fazer a minha pós-instalação do Arch Linux e sair utilizando tranquilamente. Como você pode ver, instalar o Arch Linux hoje em dia é uma tarefa bem mais fácil do que já foi, mas ainda assim está longe de ser um sistema recomendável para os mais iniciantes no Linux. Mas se tem uma coisa que eu posso te recomendar, é o evento do nosso apoiador, o NVIDIA GTC. Em 2025, o GTC, evento de IA para desenvolvedores da NVIDIA, está de volta entre os dias 17 e 21 de março. O evento vai rolar tanto de maneira online quanto presencial em San José, na Califórnia, e vai juntar milhares de desenvolvedores, inovadores e líderes empresariais para compartilhar como a IA está sendo aplicada no mundo real e quais são os benefícios dessa tecnologia. Além disso, vai rolar uma palestra imperdível do CEO da NVIDIA, o Jensen Huang, compartilhando o que vem por aí no mundo da IA, além de mais de 900 sessões, 300 exposições, treinamento técnico prático e uma série de eventos de networking exclusivos. Para se inscrever no NVIDIA GTC, é só clicar no primeiro link que está aqui na descrição. Se você quer uma distribuição mais tranquila para instalar por aí, uma boa recomendação é o Zorin OS. Nesse vídeo aqui do lado, o Ed vai te mostrar um pouco mais sobre o Zorin OS 17. Eu te vejo lá!